Saudações alvinegros a todos os torcedores que nos acompanham nesse pós-jogo aqui no canal BTB Esportes. Vamos falar muito desse empate de hoje entre Botafogo 1, Atlético Paranaense também. Comigo está aqui meu amigo do BTB Esportes, Yuri Duque. Um resultado que demonstra, uma atitude de um time que faz a cartilha de um campeão. Essa é a realidade. Um time que não se entrega. Um time, Yuri, que vai até o final. E eu queria perguntar isso a você, torcedor. Diferentemente da postura, do comportamento, do glorioso do time no último ano, o Botafogo, nesse jogo de hoje, mostrou um diferencial, que é um time que vai lutar até o fim. É um time que vai brigar, seja por um ponto ou pelos 3 pontos, pela vitória, até o final. E isso que é importante a gente tirar dessa análise. É claro, Yuri, que não foi um jogo conforme o torcedor gostaria, diante de um time que é o Atlético Paranaense, que é um time complicado. É um time que muitas das vezes vai tentar dificultar de todas as formas a vida do adversário. E foi o que aconteceu hoje, principalmente no primeiro tempo, onde o Atlético Paranaense consegue anular o Botafogo, que não consegue ter finalizações ao gol. E muitas das vezes, na minha opinião, um dos jogadores mais importantes do jogo hoje foi o goleiro John. Queria que você trouxesse análise para a nossa audiência também, o que você viu dessa partida, mas é um resultado, é um empate que mantém o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. Olá, Jonathan. Olá a todos os telespectadores do BTB Esportes. Realmente uma partida muito complicada na primeira etapa para o técnico Arthur Jorge, principalmente porque todos os parâmetros técnicos que o treinador tentou organizar foram por água abaixo. Principalmente quando ele tenta utilizar o Eduardo como um falso 9, numa tentativa até de deixar o Júnior Santos na sua posição de origem, jogando pela ponta esquerda, e trazendo o Oscar Romero, fazendo uma centralização dele ali como meio de campo principal, armador da equipe do Botafogo. O Atlético encontra muita facilidade nesse meio de campo e propõe diversas jogadas. Claro, o goleiro John se mostrou uma peça muito importante no jogo de hoje, como você bem falou. Para mim, no Botafogo, foi o melhor jogador em campo. Claro, a gente pode falar muito do Bastos, porque já é a segunda vez que salva o Botafogo em uma partida tão importante, decidindo, fazendo um gol de cabeça, se mostra um zagueiro artilheiro, mas o goleiro John, se não estivesse ali debaixo da meta do Botafogo, poderia ter sido pior. O Atlético Paranaense poderia ter ampliado, se não me engano, num chute do Esquivel, a bola vai em meta ao gol, o John faz uma defesaça ali, salvando o Botafogo na segunda etapa. Então são pontos a se analisar de um Botafogo muito desorganizado no primeiro tempo e que de pouco em pouco foi conseguindo se organizar na segunda etapa. Claro, perante o seu torcedor, a pressão, o Botafogo que começou em alguns momentos a tentar se lançar ao ataque de maneira um pouco mais desorganizada. Isso pesa muito até mesmo no planejamento do Arthur Jorge para a partida. Movimenta peças que não fizeram muito efeito, como por exemplo a entrada do Fabiano, o garoto jovem acabou ficando muito afoito na jogada. O Yanley também é a mesma coisa, acabou tentando ali em algumas jogadas, ficou afoito, perdeu a bola sozinho, e são pontos que se analisa de um ponto importante para o Botafogo dentro da sua casa. Exatamente, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo se mantém líder do campeonato até o momento com 20 pontos, São 10 jogos aí, e nesse período o técnico Arthur Jorge, ele tem um tempo para poder ajustar, para poder organizar. É um técnico até mesmo muito elogiado pelo torcedor hoje no nosso pré-jogo, na nossa transmissão. Na realidade, a torcida está em lua de mel com o técnico Arthur Jorge. Sendo que você tem tempo para poder errar, você tem tempo para poder organizar, para ajustar o time, o elenco. E hoje ele teve opções. Ele coloca, como você trouxe, 2 meio de campo, que é o Eduardo e o Oscar Romero, não coloca ali, de fato, os atacantes de ofício, como propriamente o Luiz Henrique. Na minha opinião, quero saber a opinião da galera, esse foi um erro. Mas o campeonato ainda permite você errar, ainda permite você ajustar. O técnico que vem conseguindo aí a sua invencibilidade vai ter momentos que ele não vai acertar todas as substituições, ele não vai acertar todas as escalações, mas até aqui os resultados são positivos. E o que me chama a atenção, Yuri, é que o Botafogo ele luta até o final. E essa vitória, mais uma vez, passa por um nome, como você trouxe, que se chama o zagueiro Bastos. O Bastos, na minha opinião, é o maior reforço dessa temporada. É uma contratação que veio no ano passado, que chegou na janela do meio do ano, até mesmo um jogador fora do radar, mas é um reforço caseiro, porque o Botafogo estava necessitando de um zagueiro, é até uma das pautas, um dos temas que a gente tem falado, inclusive. Quero saber a opinião do torcedor que acompanha esse pós-jogo em relação agora à contratação.
Em relação agora ao mercado, a gente sabe que está chegando aí a janela de transferências, surgiu uma informação que o John está aí buscando um jogador que está atuando nessa Eurocopa, e você pode colocar agora inúmeras possibilidades. A galera pode interagir aqui no chat em relação a esse jogador. Foi até um torcedor conversando hoje em relação até ao Modric. Por que não? O Botafogo hoje tem nome, está bem no mercado, tem respeito do mercado, trouxe a maior contratação agora do Brasil, que foi o Luiz Henrique. E aí, Yuri Duque? Como é que faz essa janela? Você traria um meio de campo, um camisa 10, um zagueiro para ajudar na questão defensiva do Botafogo? A quantidade de campeonatos que o Botafogo tem no ano, uma coisa é inevitável. Precisa de reforços, principalmente para rodar o elenco, que hoje é uma prova disso. Precisou colocar 2 meninos numa partida onde o Botafogo precisava buscar o empate, eles não desenvolveram bem, isso queima inclusive até a base. Então o Botafogo tendo aquela estrutura de ter um banco de reservas a nível do time titular, isso pesa muito para uma equipe que disputa 3 competições, uma a nível internacional e 2 a nível nacional, e com grande chance de título. Então acho que o Botafogo tem que sim ao mercado. Existe sondagem, por exemplo, que o John Textor sonhou com o Felipe Coutinho, pensa nisso, até porque o Alan tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, é muito amigo, são íntimos desde Vasco da Gama, então seria uma possibilidade também. É claro, o John Textor ele se lança ao mercado sem medo, até porque o Botafogo tem dinheiro, o Botafogo tem investimento e tem cofre para poder arcar com todo esse mercado, com todas essas propostas de mercado. E é claro, o Botafogo hoje, em todas as competições que disputa, é um dos favoritos. Então esse é o maior ponto que o torcedor tem que se tranquilizar, mas precisa ir ao mercado, e hoje foi a prova, onde precisou em alguns momentos do banco de reservas para decidir, e precisou, por exemplo, do Bastos, que é uma peça que está aqui desde o ano passado, para decidir numa jogada aérea. Claro, não deu Zacuda, a bola foi lançada na área, até o goleiro John estava preparado para cabecear, e aí a bola acaba sobrando mais uma vez no Bastos, que mais uma vez tem um mérito, é claro, e a gente pode colocar sorte também, porque a bola acaba sobrando exatamente onde ele está, para empurrar a bola para a rede, e o Botafogo sair aqui com um ponto de dentro do Newton Santos. Bastos, mais uma vez, importante, fez o gol da vitória contra o Fluminense, hoje o empate contra o Atlético Paranaense. Lembrando que agora o Botafogo se prepara para enfrentar fora de casa a equipe do Criciúma, e você, torcedor alvinegro, vai ficar agora com um trecho da coletiva do técnico Arthur Jorge, a sua análise, ele que definiu essa partida como um ponto conquistado. Acompanhe, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Esse é o BTB Esportes em todos os lugares. Boa noite. Valeu! Eduardo Alves. A última vez que eu estive aqui com você, te perguntei sobre o Tiquinho Soares, tinha acabado de voltar de uma partida, e te perguntei sobre como que altera a maneira de jogar em função desse jogador. Hoje a gente está aqui na situação completamente oposta. Você não pôde contar com o Tiquinho para a partida de hoje, até a pergunta dos amigos tem um pouco a ver com o questionamento que eu te faço. Como que você entendeu que seria a melhor maneira de fazer o Botafogo jogar ofensivamente para poder bater de frente com esse Atlético, levando em conta que você não tinha o seu melhor definidor em campo? Boa noite. Eu há pouco já respondi de certa forma essa questão, mas eu nunca tive, nem vou ter, não faz parte daquilo que é a minha abordagem, o falar dos jogadores que não estão, os jogadores que não puderam. Não gosto com que isso seja o foco principal daquilo que nós possamos conversar aqui dentro. Não tive hoje o Tiquinho, é verdade, também não o tive no jogo anterior em que vencemos contra o Grêmio. Hoje tinha Yarlan, tinha o Fabiano, 2 miúdos da base, como alternativa ao Júnior Santos, que jogou na frente. São 2 opções que nós consideramos, mas sabemos também que são jogadores de maturidade inferior e que precisam de tempo, que precisam de espaço, que precisam de paciência para poderem crescer e evoluir. Hoje nós procuramos, como já expliquei, de uma forma muito clara, não abdicando daquilo que era o projeto que tínhamos para o jogo, ganhar, não abdicamos de rigorosamente nada, mas também a verdade é que temos que reconhecer que acabámos por ter um jogo morno, um jogo sem conseguir criar muito para chegarmos a essa tal vitória, e depois no final acaba por surgir o empate que, tendo em conta aquilo que as 2 equipas fizeram em campo, parece-me justo e ajustado ao longo dos 90 minutos. Boa noite, Arthur. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. No último jogo, você definiu a vitória contra o Grêmio como resultado não conseguido, mas sim esforçado pelo aquilo que o grupo performou em campo. Como é que você define esse empate hoje em relação à performance dos jogadores e principalmente pelo resultado? Eu disse que o jogo do Grêmio foi um jogo em que nós ganhamos, e onde foi melhor o resultado do que propriamente aquilo que acabámos por fazer enquanto exibição, porque tivemos mais esforço que aquilo que queríamos. Hoje tivemos um jogo, eu diria que mais controlado,
da forma como tivemos a equipa em campo, tendo em conta aquilo que foi a nossa procura do gol contrário. Permitimos algumas transições ao adversário, que era essa também a sua estratégia para o jogo, com um bloco mais baixo. Defino que é um ponto conquistado, um ponto somado naquilo que é o nosso percurso e que faz com que nós também possamos olhar de uma forma positiva para aquilo que seja tudo somar. Nesta altura somar é importante e estamos a falar da equipa que nesta altura é líder do campeonato, há condição naturalmente porque há equipas que não vão jogar, mas isso tem que ser valorizado e não podemos olhar para um ponto como sendo um desperdício. É um ponto que a nós nos cai bem e que veremos na frente qual é a importância desse ponto.